Max campeão em 2025? Será que a McLaren entregou o título? Será que o Piastri rodou de propósito? E a Ferrari? O que vai ser da Ferrari nesse final de ano? Vem comigo para mais uma análise sobre o GP do Qatar de 2025. Nesse final de semana nós tivemos o GP do Qatar e foi uma corrida que de uma certa forma tinha uma estratégia previsível pelo fato de ter a obrigatoriedade de duas paradas, mas que na prática tudo mudou. Com a estratégia pré-determinada de duas paradas e 25 voltas por stint, a gente tinha uma estratégia que poderia ser parar a primeira vez na volta 25 e depois parar a segunda vez lá para a volta 40 e ir até o final. Mas um safety car, um acidente entre Pierre Gasly e Nico Hülkenberg, tudo mudou, que foi exatamente na volta 8. E a volta 8 faltavam exatas 50 voltas para acabar a corrida. Então era um momento em que quem parasse ali já iria cumprir a primeira parada obrigatória e após isso iria precisar parar só mais uma vez. Mas então, o que foi que aconteceu? Logo quando teve o safety car na volta 8, todos os pilotos pararam, todos, menos dois, que foi o Lando Norris e o Oscar Piastri. Mas por que eles não pararam? Bem, a resposta oficial foi que eles enxergavam que uma parada posterior seria a melhor. Mas o que eu acho que aconteceu? Bem, a gente sabe que a McLaren ultimamente tem priorizado o Lando Norris em relação ao Oscar Piastri. É uma coisa que até o Nelson Piquet falava antigamente, que uma equipe britânica, quando tem um dos seus pilotos britânicos, vai priorizar sempre o piloto britânico. E é algo que a gente vê na prática. A gente viu no GP de Monza o que aconteceu, e dessa vez, se a McLaren entrasse para parar junto com todo mundo, provavelmente o Oscar Piastri não. Provavelmente o Lando Norris perderia posições. Por quê? Ele iria parar depois do Piastri, ia perder tempo esperando a parada do Piastri, e quando ele fosse sair do boxe, talvez ele precisasse esperar por conta dos carros passando pelo pit lane. E o boxe da McLaren é o primeiro boxe do pit lane. Então provavelmente ele iria chegar, na saída ele ia ter que deixar dois ou três carros passar para não correr o risco de tomar uma punição de unsafe release. Então muito provavelmente a McLaren não parou os dois buscando não prejudicar o Lando Norris. Esse é o que eu acho, essa é a minha opinião. Mas a explicação oficial foi que eles enxergaram de outra forma, mas isso é balela. A gente vê o André Stella, que é o diretor da McLaren, ele era engenheiro de dados na Ferrari. Então ele, mais do que qualquer outro, deveria saber interpretar os dados. E numa corrida em que as duas paradas eram obrigatórias, se você tem um safety car exatamente na janela que você consegue parar e só parar mais uma vez, você tem a obrigação de parar. Porque essa parada com safety car era como se fosse um pit stop de graça. E não foi isso que a McLaren fez. A McLaren, com medo de prejudicar o Norris, não parou. E acabou dando de bandeja uma vitória para o Max Verstappen e tirando de vez da briga pelo campeonato o Oscar Piastri. E aí, a vida seguiu, a corrida seguiu, o Verstappen parou nos boxes do safety car, as McLaren não pararam e a corrida caiu de bandeja no colo do Verstappen. Mas aí surgiu uma outra polêmica. Nas últimas voltas, antes de acabar a corrida, Lando Norris vinha atrás do Kimi Antonelli e estava prestes a ultrapassar, mas não estava conseguindo. E aí, na penúltima volta, magicamente ele conseguiu passar. Eu admito que no primeiro momento que eu vi, eu pensei até que, poxa, será que o Antonelli deixou passar? Será que não deixou passar? E aí, o engenheiro do Max Verstappen foi no rádio falando que o Antonelli deixou passar. E aí eu pensei, pô, o engenheiro deve ter visto as onboards para falar uma coisa dessa, né? Só que não, ele não viu. Depois que ele viu que o Antonelli errou, cometeu um erro genuíno, tentando se defender, o pneu desgastado, superaquecido. Ele cometeu um erro e o Norris acabou passando. Mas isso trouxe consequências. Após a corrida, o Helmut Marko também veio ao público falar que o Antonelli deixou passar de propósito. E acabou que hoje, nas redes sociais, houve um hate muito grande em relação ao Kimi Antonelli. E é algo muito perigoso. Aí surge um alerta. A gente não falar sem ter todos os fatos. A gente não criticar uma atitude de um piloto sem saber o que de fato aconteceu. Porque, como não mostrou na televisão, parecia até que, pô, será que deixou passar? A McLaren tem motor Mercedes e aquela coisa toda. Mas deu para ver claramente que não foi uma questão de que deixou passar. Foi um erro genuíno que qualquer piloto poderia ter cometido. O Oscar Piastri quase rodou durante a corrida. O próprio Norris quase rodou durante a corrida. Foi um erro que poderia ter acontecido com qualquer um. O Leclerc rodou na classificação. Então, não, ele não deixou passar. Mas como é que fica o campeonato? Se o Norris tivesse chegado atrás do Piastri e o Max ganhar a próxima corrida, um terceiro lugar não ia ser o suficiente para o Norris ser campeão, porque ele empataria em pontos, mas perderia no critério de desempate. Mas, como o Norris chegou na frente do Antonelli, ele está a 12 pontos do Max. Então, se o Max ganhar e o Norris chegar em terceiro, ele garante o título por 2 pontos.
Mas a gente sabe que o automobilismo não é tão previsível assim, tudo pode acontecer. E a próxima corrida dessa semana vai ser decisiva, porque a gente sabe que de Abu Dhabi não passa. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou da corrida, o que você achou da atuação do Antonelli, o que você achou da atuação da McLaren em relação à estratégia, se você concorda comigo que a McLaren fez isso pensando em não prejudicar o Norris e não prejudicar e acabou prejudicando os dois, se você acha que a McLaren fez isso por querer dar condição igual aos dois pilotos, em vez de priorizar um ou outro, deixa aqui nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal e deixe seu like.